coisa feita do vídeo que eu postei às 2h40 da manhã, 5 tipos de projeções astrais, né? E aí vem aqui, estimado Moisés, aqui é o Bano. Ele diz o que acontece, a filha está fraca, força aí, amigo. Faz alguns anos que solicitei relatos sobre sua vivência espiritual com sua mãe. Ainda não perdi a esperança, continuo aguardando. Por favor, não desencarne sem uma série de, digamos, 10 vídeos sobre a sua mãe. Ou devo deduzir que essa demora é porque você não deseja falar comigo? Não, Bano, você é uma pessoa muito querida. Então, você pode ter certeza que não tem a ver com isso. Você sabe que não tem a ver com isso, né? Eu vou trabalhando, estou fazendo várias frentes ao mesmo tempo, né? E então eu não consigo talvez fazer os 10 vídeos, né? Mas eu posso contar algumas coisas sobre a vivência com a minha mãe, né? Minha mãe era de uma família muito pobre, né? E a lembrança que eu tenho dela, não sei se eu já contei isso em algum vídeo, né? Mas quando ela era bem garotinha, eu lembro ela do lado da mãe dela, na foto, a mãe dela, que era minha avó, vestida de forma muito simples, ela do lado, era uma foto preto e branco, e eu via que a minha mãe estava ali, do lado da minha avó, né? Uma casa de madeira atrás. E uma das coisas que aconteceu, que foi quando eu vi essa foto, né? Eu era bem jovem, né? E eu vi aquela foto, eu me assustei um pouco, porque eu falei, nossa, a minha mãe ela era muito pobrezinha, né? Talvez não tivesse nem comida, porque era aquela coisa de uma casinha de madeira, né? O chão era de terra, o chão em volta da casa, era um lugar muito simples, né? Eu lembro que quando eu falei isso para ela, né? Eu falei assim, nossa mãe, a senhora era muito pobrezinha. Eu falei desse jeito que eu estou falando, né? E ela disse, não, minha filha, eu sou rica. Eu sempre fui rica. Eu só pude entender o que ela estava dizendo muito lá na frente, né? Porque minha mãe acabou se casando com meu pai. Meu pai veio da Europa, né? Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, com toda certeza. Eles tiveram uma vida juntos em que eu nunca vi eles terem uma discussão. Eles sempre conversavam muito. E a minha mãe era muito esforçada, né? Uma pessoa de muito trabalho, talvez ela tenha passado isso para mim. E uma das coisas que acontecia na nossa relação é que ela conversava sempre muito comigo. E uma das coisas que são inesquecíveis para mim, que sumiu, alguém pegou, não sei quem pegou, talvez um dos irmãos tenha pego, né? É que em uma caderneta dela, ela fazia uma declaração de amor para mim, né? Dizendo que eu era muito importante na vida dela. E quando eu li aquilo para mim foi uma grande marca, né? Na verdade, hoje em dia, eu quero acreditar, se eu já consigo entender o que é amor, que aquilo foi uma marca de amor, né? Bom, a vida da minha mãe comigo, Bano, foi cheia de novidades, sempre cheia de novidades. Ela era muito bem-humorada o tempo todo, se dispunha a aprender tudo quanto era coisa. Então, se você falasse qualquer coisa, e naquela época não tinha tantos recursos como hoje, né? Hoje você quer aprender algo, você vai na internet, você faz o curso que você quiser. Naquela época não tinha isso, né? Ela tinha que ir no local para estudar.
Então, ela fazia um grande esforço, mas sempre com uma disposição e um bom humor que talvez tenha passado isso para mim, né? E eu tenho momentos de espiritualidade que foram muito marcantes mesmo, né? De coisas que ela falava com antecedência e depois a gente sabia que ia acontecer, né? Então, algumas coisas que ela me disse, eu era muito jovem, né? Muito criança, e aconteceram 50 e poucos anos depois, né? Ela falou coisas com muita clareza para mim, que na época eu não entendia direito, né? Ela ia lá na frente e uma pessoa que diz para o próprio filho o dia da morte, né? E se despede. No dia do meu aniversário ela se despediu de mim. Então, era uma pessoa bem desapegada desse mundo físico, né? E com uma condição consciencial muito avançada. Eu não creio que seja muito fácil a gente achar uma pessoa dessas, né? De qualquer forma, ela foi um grande exemplo para a minha vida. E eu, obviamente, só tenho que agradecer, né? Agradecer muito. Várias das coisas espirituais que ela fez e que eu vivi com ela foram coisas muito engraçadas, né? Porque ela podia ver os espíritos e eu também, e a gente conversava sobre isso. Mas nós só passamos a conversar sobre isso, Bano, depois que um dia nós morávamos no bairro de Veleiros, em Santo Amaro. Talvez algumas das pessoas que me conheceram ou assistam esse vídeo lembrem disso, né? E nesse bairro, nesse local, né, que a gente morava, aconteceram coisas e mais coisas, né? E, inclusive até as minhas projeções astrais, com muita pesquisa, relacionamento com o animal, relacionamento com as plantas, ali foi criando uma força muito grande. Mas ela conseguia dizer as coisas que iam acontecer, né? E nesse ponto aí, eu creio que ela tinha uma organização interna muito boa, tinha uma letra muito bonita, lia muito e falava coisas para mim que, como eu era adolescente, às vezes eram totalmente contra o que eu queria fazer, né? Como ter uma namorada, e quando eu apresentava a namorada para ela, eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos. Aquele namoro daquela época era de ficar conversando, de ficar todo mundo junto, né? Não é essa coisa de hoje que, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com uma vida séria e construtiva, né? Tem a ver exatamente com a descida do abismo, porque não se tem mais uma organização moral, né? E o respeito, então as coisas começam e terminam muito rápido por conta disso. Mas ela olhava e falava, olha, isso aí que você está fazendo vai durar tanto tempo, né? Ela dava datas, era muito engraçado, né? Então, se eu estava procurando emprego, ela dizia assim, na quinta-feira você vai estar empregado. Então, aí chegava na quinta-feira, eu já chegava com vontade de rir, né? Porque ela falava para mim assim, Moisés, conta os 5 a 10% da tua vida, porque o resto eu já sei tudo, 90% eu já sei tudo. Ela era engraçada, né? Às vezes ela falava, me conta 1%, porque 99% eu já sei. Então muita coisa que aconteceu foi de verdade
foi o resultado de uma percepção muito alta dela, da minha convivência com ela, do meu entendimento melhor de toda a parte espiritual, também por causa dela, né? Se eu não a tivesse, sabe, feito tantos cultos de antepassados com ela, rezando, e os espíritos em volta, e ela falando com um, falando com o outro, e aí pedindo para eu falar, aquilo era muito, muito engraçado mesmo para mim, porque me fez perder o medo da relação com o mundo espiritual, né? E a minha percepção foi gradativamente aumentando por conta disso. Eu só tenho a agradecer essa vida, viu, Banu? Só tenho que agradecer. Eu creio que nós temos que tirar todo e qualquer resquício de mau humor, de maldade, de mágoa, raiva, tudo. Essa caixa, que é uma caixa da pior qualidade, né, que a gente carrega com a gente há vários séculos, tem que ser jogada num buraco infinito do esquecimento, né? E eu vejo que eu tenho me esforçado para isso. Me esforço o máximo melhor com esse corpo físico. Sei que as dificuldades físicas que eu tenho nesse momento, uma parte se deve aos meus exageros, né? Por outro lado, também se deve à ação de amparadores espirituais que eles devem fazer, vão te parar se você não parar, né? Por conta desse corpo físico ainda servir como um elemento energético para trabalhos espirituais. Eu estou envolvido em muitos trabalhos espirituais, de cura, de organização, de intuição, de refazimento de órgãos físicos, né, de nascimento, morte. Eu vou fazendo muito trabalho. Eu creio que essa parte da nossa vida, ela tem que ser uma parte bem resolvida, porque um dia você vai sair daqui e vai estar do outro lado. Então não adianta você achar que vou fazer a maior farra aqui, né, e está tudo bem, depois não quero saber. É melhor querer saber o depois, porque quando a gente fica com um mínimo de consciência, o sofrimento acontece no depois. Eu vou fazer mais alguns comentários sobre ela e é isso.